paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Vamos fazer a nossa proclamação de fé nessa noite. Talvez a sua Bíblia esteja no livro, no celular, mas o que mais importa é que ela esteja no seu coração. Amém? Então, querido, estenda suas mãos e vamos fazer a nossa proclamação de fé nesta noite. Essa palavra que diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Essa palavra que diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa palavra que diz que Ele é benigno, Ele é fiel, de eternidade a eternidade está no controle. Então você pode fazer essa proclamação de fé crendo que esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém? Querido, assente no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 9. Aleluia. O versículo é o 8 e o 9. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele faz aliança com Noé. E aqui no versículo 8 e o 9 diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Amém? Coloque sua mão na altura do seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Meu Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Fala conosco mais uma vez, como o Senhor tem sempre falado conosco neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as palavras que saírem da minha boca não sejam do meu próprio conhecimento, entendimento, mas que seja o Teu Espírito falando através da minha vida. E que essas palavras, Senhor, venham encontrar uma terra fértil para produzir a 30, a 60, a 100 por um. Nos conceda graça diante do Senhor. Nos conceda graça diante da Tua noiva, Senhor. Meu Deus, cerca este templo com anjos, com espadas desembainhadas de fogo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor, ó Pai, dizendo para este homem, para esta mulher não receber a palavra do Senhor, cai agora por terra em nome de Jesus. Toda sofisma na mente nós rejeitamos, ó Pai, nós repreendemos para a glória do Teu santo nome. Somente o Espírito Santo do Senhor é bem-vindo neste lugar. Opera milagres e maravilhas no nosso meio, porque nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de aliança, o mesmo Deus de promessas, e nós cremos que o Senhor tem nos preservado nesta geração, para que nós demos frutos e frutos que permaneçam para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, o texto que nós acabamos de ler, um texto muito conhecido, creio eu, de todos nós que estamos aqui neste lugar, onde o Senhor, Ele faz uma aliança com Noé. A Bíblia nos diz que nos tempos de Noé, aquela geração estava corrompida. Aquelas pessoas, elas tinham esquecido de Deus. Elas estavam longe dos caminhos do Senhor. Estavam vivendo uma vida dissoluta, uma vida que não tinha mais obediência ao Senhor, que não tinha mais comunhão com o Senhor, uma vida onde eles estavam fazendo o que queriam. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele aparece para Noé e pede a Noé para que ele construísse uma arca, porque o Senhor, Ele tinha se
se arrependido de ter feito a raça humana. Ele iria destruir todos os seres humanos. Mas o Senhor, Ele olha para a terra e Ele vê a Noé, um homem justo na sua geração. E a palavra de Deus nos diz que Noé, ele começa ali a construir uma arca. Noé, ele encontra graça diante do Senhor. Ele começa a construir aquela arca e a pregar a palavra do Senhor naquela geração, para aquelas famílias, dizendo para que eles voltassem à comunhão com Deus, dizendo para eles, para que eles se arrependessem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Mas as pessoas daquele tempo, eles não davam ouvidos à pregação do justo Noé. Eles não ouviam aquilo que Noé pregava. E a palavra de Deus diz que Noé, ele prega por aproximadamente 120 anos, pregando essa palavra. E ninguém ouve a palavra que Noé estava liberando sobre aquele povo. Mas nós sabemos muito bem que chegou o dia que Deus, ele fala com Noé e com a família de Noé para que eles adentrassem na arca. Eles adentraram na arca e o dilúvio caiu. E todas aquelas pessoas, elas foram destruídas. Eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele me desse uma palavra para estar ministrando aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, Ele colocou um tema no meu coração. Eu creio que o Senhor, como Ele falou comigo, Ele também vai falar com você nessa noite. Porque primeiro o Senhor, Ele fala conosco, Ele nos esmaga, Ele abre o nosso entendimento. E depois, querido, o Senhor, Ele nos dá a direção, Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E o Senhor, Ele falou comigo esse tema: preservados por Deus. Preservados por Deus. Eu estava orando, eu aprendo que ainda não é o fim, a esperança. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida. Ainda não é o fim, a esperança. Não deixe a incredulidade tomar conta da sua vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que aproximem de Deus, eles creiam que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aqui, querido, eu vejo na vida de Paulo e de Silas, homens que foram preservados por Deus também naquela geração, para que eles pregassem a palavra do Senhor para aquelas famílias do seu tempo. E a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo e Silas, eles estavam pregando em Filipos. E a Bíblia nos diz que aqueles homens daquela cidade de Filipos, eles não aceitaram a pregação de Paulo e de Silas. E a Bíblia nos diz que eles foram colocados em uma prisão. Mas a palavra nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando, adorando ao Senhor, declarando louvores de adoração ao nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que por volta da meia-noite, um grande terremoto acontece naquele lugar. E os alicerces daquela prisão, eles são quebrados. E a palavra de Deus nos diz que aquele carcereiro que estava tomando conta de Paulo e Silas, quando ele vê aquele grande acontecimento, ele se lança mão da sua espada e ele quer se suicidar, ele quer acabar com a sua própria vida. Mas a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, eles levantam a sua voz e dizendo para ele: não faça tal coisa, porque nós todos estamos aqui neste lugar. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se prostra diante de Paulo e Silas, e ele fala: homens, o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? E a Bíblia nos diz que Paulo e Silas respondem para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a tua família.
E a palavra de Deus diz, querido, que aquele homem, ele creu na palavra do Senhor. E ele leva Paulo e Silas para a sua própria casa. E ele cura as feridas daquele homem. E a família daquele homem, eles começam a servir ao Senhor. Eles começam a adorar ao Senhor. Talvez, querido, para aquele homem parecia ser o fim de todas as coisas. Mas quando ele se lança diante de um homem e de uma mulher de Deus, quando ele se lança diante daqueles homens que estavam ali naquele lugar, ele encontra esperança em Jesus. Eu não sei, querido, como foi que você chegou aqui nessa noite. Talvez você está querendo desistir de tudo, da sua família. Talvez você está dizendo que não há mais jeito, não há mais oportunidade, não há mais esperança. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você que há esperança em Jesus. Em Jesus há esperança para mudar o quadro do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, da sua parentela. Porque, querido, neste lugar, o mesmo Jesus que esteve ali onde Paulo e Silas estavam, querido, aqui também Jesus está no nosso meio. O Espírito Santo do Senhor está aqui no nosso meio. E Ele, querido, quando eu e você, nós nos prostramos diante dEle, Ele faz coisas novas neste lugar. Ele te dá uma nova esperança, Ele te dá um novo rumo. Porque eu e a minha casa, você e a sua casa, que se prostra diante do Senhor, nós não iremos perecer nessa geração, mas nós seremos salvos, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Então tome posse dessa palavra nessa noite, porque Jesus está neste lugar, em nome de Jesus. Receba. Ei, Deus, não deixe, querido, com que a incredulidade tome conta da sua vida. Sabe, querido, a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 40, abra comigo. Oh Deus, o Senhor é poderoso e renova as nossas forças. Ele é santo. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: eu estou cansado, pregador. Eu não aguento mais orar para esse menino. Eu não aguento mais orar para essa menina. Eu não aguento mais. Mas o Senhor está dizendo para você: calma, olha só, não sabes, não ouvistes? Capítulo 40, versículo 28, olha que a palavra de Deus diz assim para mim e para você: olha, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se você está esperando no Senhor, Ele te renova nessa noite, Ele te faz forte nessa noite. Porque os que esperam no Senhor, eles correrão, eles caminharão, eles não se cansarão. Porque os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então se renove no Senhor nessa noite, porque você verá grandes maravilhas do Senhor sendo feitas na sua família. Então, querido, creia em nome de Jesus. A incredulidade não irá tomar conta da sua vida, nem da minha vida, amém? Nós somos homens de fé, mulheres de fé, que agradam, que alegram o coração do Senhor. Sabe que o Senhor, Ele falou no meu coração: Deus nos formou para termos comunhão com Ele. A família, ela é um projeto de Deus. Desde que o Senhor criou Adão e Eva, Ele os criou com um propósito de terem comunhão com Ele. Mas a Bíblia nos diz que quando eles caíram no pecado, o pecado é que nos faz separação de Deus. Porque Deus, querido, Ele quer ter comunhão com o ser humano. Mas a Bíblia diz que ali no Éden, eles caíram no pecado, eles perderam a comunhão com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o inimigo, ele tentou de todas as formas atrapalhar o projeto de Deus.
Mas nós sabemos, o Deus que nós servimos, Ele não é pego de surpresa. Ele é Deus que tem coisas novas para nós a cada manhã. Ele é Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo eternamente. E ali naquele contexto, onde o inimigo, onde a serpente tinha pensado que ele tinha acabado com o projeto de Deus, que era a família, Deus, ele solta uma sentença, dizendo que da mulher iria nascer um que iria pisar sobre a cabeça da serpente. Ele solta uma sentença dizendo, e nós sabemos, querido, que o tempo passou, levantaram-se homens, mulheres, mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas veio um tempo, na plenitude do tempo, que veio o nosso irmão mais velho, que veio Jesus. Ele veio e ele pisou sobre a cabeça da serpente, daquele que tinha tentado destruir as famílias, daquele que tinha tentado destruir o projeto de Deus. Talvez, querido, você está aqui nessa noite e você está pensando, o inimigo está até conseguindo, mas, querido, nessa noite, aquele que pisa na cabeça da serpente, ele está aqui neste lugar, ele está pisando na cabeça da serpente, ele está pisando, querido, na cabeça daquele inimigo que está tentando destruir a sua família, porque é uma promessa de Deus para mim e para você. Se nós tivermos comunhão com o Senhor, se nós deixarmos com que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, o Jesus, querido, Ele nos deu autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e sobre a cabeça do escorpião, e nenhum mal nos causará, querido, porque a palavra de Deus diz para mim e para você, que aqueles que têm Jesus na vida deles, eles têm autoridade para pisar sobre as serpentes e sobre escorpiões e toda a obra do mal, e nada causará dano algum. Então você e eu, que temos Jesus, que deixamos com que Jesus entrasse na nossa vida, nós temos autoridade no mundo espiritual. Se você tem essa autoridade, então, querido, eu não sei o que o inimigo está tentando contra a sua vida, mas você tem autoridade, porque essa autoridade nos foi constituída na cruz do Calvário. Então tome posse nessa noite dessa autoridade mais uma vez e pisa sobre a cabeça da serpente no poder de Jesus. Não é na minha força, não é na sua força, não é no nosso poder, mas é no poder de Jesus, é no poder do sangue de Jesus. É, querido, Deus, Ele quer ter comunhão comigo e com você. Ele quer com que eu e você adentrarmos, Ele quer fazer com que eu e você adentramos no nosso quarto. Essa semana, eu estava na minha casa, eu adentrei no meu quarto, meu lugar de oração, eu me prostrei diante do Senhor, em oração, clamando ao Senhor. Sabe, meus irmãos, eu não sei qual que é o seu lugar de oração, mas o que Deus quer fazer com que eu e você tenhamos comunhão com Ele, sabe, gente? Talvez o seu lugar de comunhão com Ele não seja no seu quarto, eu não sei aonde. Talvez você não está tendo nem comunhão com Ele. Talvez você não está orando pela sua família. Talvez você não está orando, querido, por você mesmo. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer voltar a ter comunhão conosco. Ele quer fazer com que você lembre do primeiro amor, sabe, irmão? Aquele tempo que você aceitou a Jesus, com que você deixou Jesus entrar no seu coração. A sua vida estava uma vida perdida, mas você deixou com que Ele entrasse no seu coração, e você tinha comunhão com Ele, você tinha feito uma aliança com Ele, mas os dias foram passando, as circunstâncias adversas foram acontecendo, talvez o trabalho, talvez eu não sei o que, querido, as aflições do dia a dia. Foi a mesma coisa com Adão e Eva, e a serpente falando, até chegar o tempo que eles perderam a comunhão com o Senhor. Mas sabe, meus irmãos, esse é o tempo
que o Senhor tem preservado a mim e a você, para nós termos comunhão com Ele. Ele quer com que eu e você tenhamos comunhão com Ele, comer junto com Ele. Sabe, meu irmão, no momento que você acordar, você vai começar a orar novamente. No momento que você for alimentar, você vai orar novamente. No momento que você, querido, for deitar, dormir, você vai colocar a cabeça no seu travesseiro e vai agradecer ao Senhor novamente. Sabe, meu irmão, porque o Senhor, Ele tem preservado a mim e a você, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Meus irmãos, o inimigo, ele tenta todos os dias fazer com que eu e você não tenhamos comunhão com o Senhor, mas nessa noite o inimigo, ele já caiu por terra, está levantando homens e mulheres neste lugar, que retornarão a ter aliança com o Senhor, a comunhão do Senhor, porque, querido, com Ele nós somos mais fortes, e o inimigo não vai destruir a minha casa e nem a sua casa. Se você crê, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque deste lugar está levantando homens cheios do Espírito Santo. É com a força do Senhor que nós iremos avançar, e a nossa família não irá perecer. E sabe, meus irmãos, o que o Senhor falou no meu coração? Viva o chamado de Deus, decida não desistir. Jesus é a nossa fonte de inspiração. João capítulo 13, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, tendo amado aos seus, Ele os amou até o fim. Sabe, Jesus, Ele estava ali para morrer, e a palavra do Senhor nos diz que Ele entregou a vida dele, e Ele os amou, aqueles discípulos. Ele nos amou até o final. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não parou de crer na palavra do Senhor, naquela promessa que o Senhor tinha para ele. Que Ele, querido, a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele veio aqui com um propósito, e Ele cumpriu esse propósito. O propósito dele, querido, era fazer com que eu e você, que estávamos longe dos caminhos dele, nós tivéssemos novamente a oportunidade de adentrarmos no Santo dos Santos, porque o véu, ele foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus, ele se entregou naquela cruz. Ele poderia ter desistido no meio do caminho, ele poderia ter desistido de mim e de você, mas a Bíblia diz que, tendo amado aos seus, Ele os amou até o fim. E sabe, meu querido, Jesus, Ele viveu o chamado dele, Ele viveu o propósito dele. Eu quero dizer para você que está neste lugar, você tem um propósito, a sua vida tem um propósito, a sua família tem um propósito. Você não nasceu em vão, você foi criado com um propósito. Você que aceitou Jesus hoje, você é filho, você é filha. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, você pode deixar com que Ele entre no seu coração, e você deixe de ser a nova criatura, a velha criatura, e você passa a ser uma nova criatura, lavado e remida pelo sangue de Jesus. Então, meu querido, viva o seu chamado, decida não desistir. Talvez o inimigo está tentando falar para você, não continue acreditando nas promessas, mas o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite, creia nas minhas promessas, porque eu sou fiel para cumprir com cada uma das minhas promessas. Quantos têm promessas de Deus aqui neste lugar? Você que tem promessa na sua família, as promessas do Senhor se cumprirão na minha vida, na sua vida. Creia em nome de Jesus, porque um novo tempo está chegando para famílias aqui neste lugar, em nome de Jesus. Está chegando um novo tempo. E sabe, meu irmão, o que eu aprendo? Que a sua vida e a sua família, ela tem um propósito. E aquele que tem a alma curada, ele é provedor de pão. Aquele que é curado, ele é provedor. Eu aprendo outro homem que foi preservado por Deus na sua geração, foi José. José, ele foi um homem que poderia ter acabado com os seus irmãos. Ele poderia ter desistido de tudo, porque ele foi vendido, ele foi caluniado, ele foi também injustiçado.
Ele foi colocado ali, preso, sem ter feito mal algum. Mas a palavra de Deus diz que José, ele tinha um sonho. E a Bíblia diz que os sonhos de Deus, eles podem morrer. E a Bíblia nos diz que José, ele foi vendido ali para o Egito. Mas passaram-se os anos, e a palavra de Deus nos diz que as promessas do Senhor, elas se cumpriram sobre a vida de José. E Deus, ele deu Efraim e Manassés para José. Ele fez José esquecer, e ele deu a José uma nova oportunidade. Ele fez a José prosperar naquela cidade. E aí, meus queridos, nós sabemos que chegou o tempo, que a promessa do Senhor, ela se cumpre na vida de José. Quando os seus irmãos, eles vão ali no Egito a procurar pão, porque não tinha mais alimento na sua terra. E José, quando ele perdoa os seus irmãos, ele tem a sua alma também curada. E sabe, querido, aquele que tem a alma curada, aquele que é curado, ele pode prover pão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Olha o que a palavra de Deus diz, Gênesis 41. No versículo 53 adiante, a palavra de Deus nos diz assim: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E hoje não é diferente. Existe uma fome aí no mundo. E essa fome que existe no mundo é pela palavra de Jesus, é pelo pão. Não é pelo pão que perece, mas ela é pelo pão que dá vida. E essa vida é uma vida eterna. E sabe, meu querido, eu e você, que fomos curados, que fomos restituídos, que aceitamos a Jesus, eu e você, que temos esse pão para entregar para aqueles que estão procurando. Então, meu querido, neste lugar existem homens e mulheres. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa de uma cura. Talvez você precisa de uma transformação. Eu não sei se você precisa de perdoar alguém, um familiar seu que te feriu. José, ele foi ferido pelos seus próprios irmãos. E sabe, meu irmão, a ferida que mais nos causa dano é aquela ferida da pessoa mais próxima, aquela pessoa que você mais confia, aquela pessoa que você fala os seus planos, os seus sonhos. Essa pessoa, quando ela trai, essa pessoa é que nos faz a maior ferida. Foi a mesma coisa com José. Mas passaram-se os anos. José, ele poderia não perdoar os seus irmãos, mas ele decidiu perdoar aos seus irmãos. E ele teve, querido, uma vida de governador. E sabe, querido, só governa aquele que tem a alma curada. Se você tiver sua alma curada, você governa sobre todas as coisas. Porque a alma, querido, ela não pode nos dominar. Porque o salmista, ele diz: aquieta, ó minha alma. Então talvez você está aqui nessa noite com a sua alma agitada, mas o Espírito Santo, se ele habita dentro de você, se você deixou Jesus entrar na sua vida, você tem essa autoridade para dizer para a sua alma: aquieta, ó minha alma. E aí, querido, você tem autoridade para dar pão.
você tem autoridade para levar uma palavra para este homem, para essa mulher que está desistindo de tudo. Porque, querido, só prover pão aquele que tem a sua vida transformada pelo sangue de Jesus. É só esses que podem prover pão, porque o Egito, ele significa o mundo, ele faz relação ao mundo. Então, meu querido, o próprio faraó diz assim, ó, vá a José, porque ele é o provedor de pão. E aqui também a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, vá a este homem, porque este homem e essa mulher é um homem de oração. Esse homem e essa mulher é um homem que tem comunhão com o Senhor. Ele é um justo, ela é uma mulher que é justa nessa nação, porque ela busca ao Senhor. Então, meu querido, se você está buscando ao Senhor, eu quero te encorajar a continuar buscando. E se você não está buscando, querido, eu quero dizer para você, a partir de hoje, começa a ter uma nova atitude de busca pelo Senhor, porque aqueles que buscam ao Senhor, eles encontram. Aqueles que batem na porta, as portas serão abertas. Se você está batendo, essa porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Ele te cura nessa noite, ele te transforma nessa noite, ele te dá uma nova oportunidade nessa noite, para você ser um provedor de pão, que é a palavra do Senhor. Então toma posse nessa noite, porque um novo tempo está chegando para você. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Oh, Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo neste lugar, amém? Está levantando um exército de homens e de mulheres neste lugar, que não vão se conformar com essa geração, mas vão ser homens e mulheres que levarão a palavra do Senhor para todos os lugares onde eles colocarem a planta dos seus pés. Oh, Deus, você tem um propósito, querido. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você se colocasse de pé no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, o Salmo 126. Existe uma promessa para mim e para você, que temos Jesus. Os irmãos do louvor, por favor, podem se posicionar. Salmo 126, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabe, querido, eu concluo essa mensagem dizendo para você nessa noite: não saia do lugar da promessa, pois fiel é aquele que prometeu. O tempo da colheita vai chegar. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, eles voltarão colhendo os seus feixes. É uma promessa para mim e para você. E as nações irão dizer, as pessoas que estão à nossa volta vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por estes, por isso que eles estão alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Então, querido, talvez você aqui neste lugar precisa de restauração. Este lugar é um lugar de restauração. Talvez você neste lugar necessita de uma cura. Este lugar é o lugar que existe um Deus que é Jeová Rapá. Ele cura.
Se você também está neste lugar e crê, existe um Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus de justiça, Ele é o Deus que perdoa pecados, Ele é o Deus que faz coisas novas. E Ele fez algo novo na minha vida há mais de 13 anos atrás, e Ele também fez algo novo na sua vida, eu creio eu. E querido, se você ainda não tem essa novidade de vida na sua vida, essa noite é a noite que Ele separou para você, querido, sair deste lugar vivendo uma vida nova. E sabe, meu irmão, é uma promessa, porque o tempo da colheita vai chegar na minha vida e na sua vida. É um tempo, querido, novo. Eu não sei, talvez o seu filho está perdido nas drogas, talvez, querido, o seu esposo, a sua esposa está perdida, mas, querido, creia que vai chegar um novo tempo para a sua família. Talvez você está semeando, chorando, mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai voltar colhendo, sorrindo. Muitos dirão: grandes coisas o Senhor tem feito por esses, por isso que eles estão felizes, estão alegres. E nós vamos adorar o Senhor nessa noite.